É natural que toda pessoa, nem que seja por um dia, imagine um mundo ideal. Então, se você perguntar para alguém como ela gostaria que fosse o mundo, ela certamente terá várias ideias de como o mundo deveria ser para ela. Mas tem pessoas que não ficam apenas na imaginação particular de como o mundo deveria ser. Elas divulgam seus pensamentos, sejam em palestras, filmes, artigos, livros e de diferentes formas. Elas são pessoas idealistas, pensadoras e teóricas que criam teorias e projetos que descrevem como o mundo deveria ser e com isso ganham seguidores e apoiadores de suas causas pelo mundo todo. Um desses grupos segue o Projeto Vênus, que é uma organização americana com sede na cidade de Vênus, Flórida, nos Estados Unidos, fundada em 1995 pelo futurista que se auto-intitulava autodidata Jack Fresco, em colaboração com a sua companheira Roxane. E apesar da fundação ter ocorrido nos anos 90, as ideias do projeto são divulgadas desde os anos 70. Essa organização propõe um sistema socioeconômico global, cuja humanidade deve utilizar os avanços tecnológicos e científicos mais atuais para fornecer o mais alto padrão de vida possível para todas as pessoas da Terra. O sistema proposto é chamado economia baseada em recursos. O termo já existia na literatura acadêmica com outro significado, porém no site do Projeto Vênus diz que o termo e o significado foram criados por Jack Fresco, o fundador do Projeto Vênus. Então, a primeira crítica que faço neste vídeo é que, na verdade, Fresco não inventou o termo. Ele deu outro significado para o termo economia baseada em recursos que já existia com outros significados. Mas, para Jack Fresco, uma economia baseada em recursos é um sistema onde todos os bens e serviços estão disponíveis para todas as pessoas, sem a necessidade de meios de troca, como dinheiro, créditos ou qualquer outro meio. E para que isso seja alcançado, os recursos devem ser declarados como patrimônio comum de todos os habitantes da Terra, pois uma vez que o planeta é equipado com as mais recentes inovações científicas e tecnológicas, a humanidade pode atingir níveis extremamente altos de produtividade e criar abundância de acesso aos recursos para todos. O Projeto Vênus foi fundado na ideia de que a pobreza, o crime, a corrupção são causadas pelas neurose e escassez criadas pelo sistema econômico vigente, que é orientado ao lucro e que reprime o progresso de tecnologias benéficas à sociedade. Fresco teoriza que a progressão da tecnologia, se essa fosse continuada para além do limite do que é lucrativo, fará com que mais recursos estejam disponíveis para mais pessoas, produzindo uma abundância dos materiais e produtos. Esta abundância reduziria a tendência humana atual para a corrupção e a ganância, dando alas para que as pessoas se ajudem entre si. Fresco acreditava que o sistema monetário e os processos associados a ele, tal como a venda do próprio trabalho e a competição, são danosas à sociedade e limitam o verdadeiro potencial da maioria das pessoas. Ele dizia que as suas ideias, se postas em práticas, beneficiarão um número máximo de pessoas. Ele afirmava que suas ideias se originaram nos anos em que ele viveu durante a Grande Depressão, quando passou a questionar o sistema, onde os recursos naturais, materiais e as fábricas continuavam existindo, assim como as pessoas para trabalhar, e tinha máquinas e equipamentos para produzir, porém todos estavam parados devido à falta de dinheiro dos produtores e comerciantes que faliram e dispensaram seus trabalhadores. Ao contrário dessa crise que ocorreu no passado e das constantes crises que ocorrem no sistema atual com o dinheiro, para o Projeto Vênus é fundamental a eliminação da economia vigente baseada no dinheiro, em favor de uma economia baseada em recursos. A economia baseada em recursos, segundo Jack Fresco, preocupa-se com três fatores principais, que são ambiental, tecnológico e humano. O fator ambiental é a preocupação com o uso consciente dos recursos naturais, que dentro do sistema monetário atual da economia de mercado não são utilizados corretamente, já que nem todas as pessoas da Terra têm as suas necessidades atendidas com qualidade, enquanto ao mesmo tempo muitos recursos são desperdiçados, muito lixo é produzido, assim como muita poluição e destruição ambiental são geradas, pela necessidade de autoconsumo através de compra e venda e descarte de mercadorias que o sistema atual exige. E ao contrário do sistema vigente, uma economia baseada em recursos, sem o comércio, o meio ambiente seria tratado com máxima preservação dentro do que é possível, e ao mesmo tempo as pessoas da Terra seriam atendidas com qualidade. Com relação ao fator tecnológico, a ideia é que com os avanços científicos e tecnológicos que a humanidade já possui, como a inteligência artificial e a capacidade de automação dos trabalhos pesados, repetitivos e burocráticos, a humanidade poderia pôr um fim a todos os trabalhos que não agregam em nada para o desenvolvimento humano e só fazem as pessoas perderem a maior parte do tempo de suas vidas em trabalhos monótonos, pesados
que seriam extintos, proporcionando à humanidade os trabalhos que as pessoas mais gostam e têm vocação para fazer. Portanto, nesse sistema, o ser humano seria livre da obrigação do trabalho. O trabalho seria prestado apenas por satisfação voluntária das pessoas que sentem prazer em realizar as atividades que mais se identificam, enquanto a maior parte dos outros trabalhos seriam realizados pelas máquinas, graças aos avanços tecnológicos. Com relação ao fator humano, Fresco acreditava que muitos problemas na sociedade ocorrem por falta de compreensão na comunicação entre as pessoas e que nossa linguagem é limitada e complexa. Ele acreditava que para melhorar a comunicação e o entendimento das pessoas, deveria ser implementado uma língua universal neutra que facilitasse a comunicação e o entendimento entre todos os povos da Terra. Fresco também dizia que a maior parte do comportamento social aberrante, violento, corrupto ou degradante do ser humano é determinado pelo ambiente em que vivemos, e que mudar o ambiente também resulta em mudanças no comportamento a longo prazo. Daí, ele sugere uma reformulação completa no sistema educacional e propõe suas cidades futuristas autossustentáveis e altamente tecnológicas, com designs futuristas e ecológicos, e estrategicamente planejados para proporcionar um ambiente saudável para que as pessoas possam desenvolver seu melhor potencial humano. E é isso que destaca o Projeto Vênus, as cidades futuristas de Jacques Fresco, que dizia que as cidades atuais não são eficientes, e segundo ele, é contraproducente reformar e adaptar. Ele pregava a ideia de derrubar as cidades atuais, mantendo somente as cidades históricas pelo valor cultural, e propunha a construção de novas cidades partindo do zero. E para isso ele idealizou diversas cidades nas mais diferentes regiões, até sobre o oceano. E o modelo atual de cidade mais famosa é a cidade circular, que produziria tudo que os moradores necessitam. No centro seria o centro de controle da cidade, onde técnicos e cientistas trabalhariam em sua administração, que, diferente das cidades atuais, não teriam políticos, já que eles não são especialistas para gerenciar uma cidade como essa, que teria centros de acesso gratuito em cada nível da cidade, para atender às necessidades de todos os moradores, oferecendo todos os bens e serviços disponíveis gratuitamente. O transporte automatizado ofereceria viagens rápidas e seguras e confiáveis por todos os cantos das cidades, que estrategicamente seria circular para poupar energia no transporte e na locomoção das mercadorias e moradores para todos os lados. E todas essas cidades seriam espalhadas pelo mundo. Seriam cidades conectadas por trens que ligariam as cidades até intercontinentalmente, por uma fração de tempo. A educação seria projetada para adaptar as diferenças entre as pessoas e oferecer as perspectivas diferentes que facilitariam o aprendizado cultural contínuo, resultando em um impacto geral positivo no homem e no meio ambiente. O Projeto Vênus propõe que utilizemos o que sabemos da ciência e apliquemos qualquer tecnologia necessária para alcançar uma sociedade altamente automatizada que trabalhe para a preservação ambiental e a melhora de todos na Terra, através de uma economia baseada em recursos, onde o foco principal está nas pessoas e no meio ambiente, com o objetivo de produzir um alto padrão de vida para todos os seres humanos da Terra, e ao mesmo tempo restaurar e enriquecer o ambiente ao redor. E para isso requer o uso da ciência e tecnologia como uma forma de governança neste modelo. Em resumo, esta é a ideia geral do Projeto Vênus. Mas para chegar lá, até esse mundo ideal imaginado por Jacques Fresco, o Projeto Vênus não é claro nos detalhes, mas existem algumas fases que eles desejam alcançar. E se até o lançamento desse vídeo eles não mudaram as estratégias, a seguir vou apresentar as fases do Projeto Vênus. A primeira fase já foi alcançada com a construção do centro de pesquisa do projeto, inaugurado em 1995 na cidade de Vênus, na Flórida, nos Estados Unidos. E lá ele divulgava suas maquetes e realizou diversos documentários e divulgava seus CDs, DVDs, livros e dava suas diversas entrevistas, cujos trechos de algumas você pode encontrar pela internet. A segunda fase do projeto inclui a produção de um longa-metragem que irá retratar como funcionaria um mundo que aderisse às propostas desenvolvidas pelo Projeto Vênus. Esse filme tem o objetivo de proporcionar uma perspectiva positiva de uma sociedade pacífica em que todas as pessoas formariam uma família global no planeta Terra. Uma civilização na qual todas as pessoas estão envolvidas na busca de um melhor entendimento do mundo e que elas compartilham, para se fornecer uma experiência de entretenimento e educação para crianças e adultos.
A terceira fase, para testar os designs e propostas de Jack Fresco, ele afirmava que estava trabalhando para colocar seus ideais em prática através da construção de uma cidade para pesquisas experimentais. Os esboços para a maioria das tecnologias e construções iniciais teriam começado. Estariam com esforços para angariar fundos para ajudar no financiamento da construção dessa primeira cidade experimental. E através da construção dessa nova cidade experimental, que também se espalharia por diversas outras cidades pelo mundo, após a construção da primeira, nessa cidade eles poderiam se dedicar a trabalhar para atingir as metas e objetivos do projeto, que são os seguintes. Após a construção da primeira cidade experimental, dentro da cidade seria construído um parque temático, que também seria planejado para entreter e informar os visitantes e possibilitar para que eles conheçam os estilos de vida não nocivos ao meio ambiente visionados pelo Projeto Vênus. Estes fornecerá casas inteligentes, sistemas de transportes não poluentes de alta eficiência, tecnologia computacional avançada e muitas outras inovações que poderão acrescer valor às vidas de todas as pessoas em um curtíssimo espaço de tempo. A ideia é que com essa cidade experimental pronta, isso estimularia cada vez mais cidades iguais que fossem construídas em diferentes partes do mundo, para que a longo prazo, de modo gradual, a humanidade realizasse a transição para a nova forma de organização social global denominada economia baseada em recursos. Para finalizar, é preciso esclarecer que o Projeto Vênus, com sua abordagem para uma gestão global dos recursos, não tem absolutamente nada a ver com a teoria conspiratória de uma elite formar um governo mundial, dirigida por grandes corporações. A visão da globalização do projeto deseja que todas as pessoas da Terra sejam as melhores que puderem, e não que vivam sob uma submissão abjeta de um corpo governamental corporativo. As propostas do Projeto Vênus, segundo advogam, elas só contribuiriam para o bem-estar das pessoas, como também forneceriam a informação necessária para que elas participem em qualquer área de sua competência. O sucesso seria medido pela satisfação das atividades individuais em vez da aquisição de riqueza, propriedade e poder pregados pelo sistema econômico vigente. Por fim, este é o mundo idealizado por Jack Fresco, um mundo ideal, pacífico, ecologicamente responsável, com cidades autossustentáveis, automatizadas, tecnológicas e projetadas para servir à humanidade que, livre da existência do dinheiro, poderia explorar seu potencial em um mundo onde a gestão dos recursos seria inteligente graças ao conhecimento científico aplicado para as soluções dos problemas sociais e ambientais, que em comparação aos problemas atuais seriam coisas do passado. E com isso, o Projeto Vênus tem apoiadores e seguidores em várias partes do mundo que sonham com esse mundo ideal. Porém, há pessoas que, como eu, que apesar de simpáticos à ideia do Projeto Vênus, não são seguidores diretos do Projeto Vênus, pois não se importam tanto com as cidades futuristas idealizadas por Jack Fresco, mas sim dão maior atenção e destaque ao sistema econômico proposto, que é uma economia baseada em recursos. Com isso, existem vários grupos de pessoas que seguem apenas a ideia da EBR e deixam de lado o Projeto Vênus, pois acreditam que o sistema proposto pode funcionar independente das cidades futuristas ou das pretensões de Jack de mudar o comportamento humano, como, por exemplo, criando um design social planejado por sociedades futuristas em uma civilização que se comunica com uma língua neutra, universal, demolindo e reconstruindo as cidades do mundo. E a crítica desse canal, Melhorar o Mundo, ao Projeto Vênus, são basicamente as seguintes: contradição lógica do projeto. A ideia de demolir as cidades existentes não me parece
ecologicamente responsável e contradiz totalmente a ideia de uma economia baseada em recursos de preservação ambiental, e a reconstrução de várias cidades pelo mundo resultaria em um alto grau de consumo de energia e insumos e materiais e recursos minerais para a construção de novas cidades partindo do zero, mesmo reaproveitando parte do material demolido. Portanto, me parece mais lógico reaproveitar as cidades que já existem e adaptá-las ao novo sistema econômico, dentro do que for possível, pela engenharia e respeitando o relevo e as regiões de cada território. O projeto das cidades futuristas de Jacques Fresco são questionáveis, pois até hoje não é público se eles chegaram a passar por uma rigorosa revisão de engenheiros, arquitetos e urbanistas, já que Jacques Fresco era muito conservador com suas invenções e tinha resistência à ideia de submeter os seus projetos a profissionais que não estivessem de acordo com os seus ideais. Porém, segundo o vídeo que irei recomendar na descrição, existe o relato de um simpatizante do Projeto Vênus que criou um projeto chamado The Project Brasil, que é um engenheiro americano chamado Richard, que chegou a conhecer Jack enquanto ele era vivo, mas ao demonstrar interesse em construir uma cidade experimental do Projeto Vênus no Brasil, ele pediu uma análise dos desenhos das maquetes de Fresco, porém não lhe foi fornecido nada de concreto, apenas desenhos e esboços superficiais, mas sem medições técnicas. Ou seja, Fresco, que era inventor e autodidata, não tinha formação acadêmica para apresentar um projeto de uma cidade com todos os detalhes técnicos que um engenheiro de construção civil, urbanista e profissionais de arquitetura trabalham. Além disso, o projeto da primeira cidade experimental é extremamente caro, portanto me parece inviável. Um exemplo disso é que Jack passou a vida inteira tentando financiamento para construir essa cidade e não conseguiu. A ideia do Projeto Vênus, defendida por Fresco para justificar a mudança do comportamento das pessoas, que o ambiente em que vivemos molda nossos valores, isso justificaria a transformação total das nossas cidades pelas que ele projetou. Também é bem questionável, pois a maioria das pessoas que vivem em favelas ou chamadas comunidades carentes em condições precárias em meio à violência são pessoas honestas, trabalhadoras de bons valores. Por outro lado, existem muitas pessoas ricas que vivem em ambientes ecológicos, saudáveis, com acesso à educação, são corruptas e podem ter comportamentos violentos. Portanto, apesar do meio que vivemos, no sistema atual de competição, ter sim, claro, uma influência muitas vezes negativa em nossos valores, isso não justificaria uma transformação total, radical, do ambiente ao nosso redor. A ideia defendida por Fresco de criar uma língua neutra para todas as pessoas do mundo se entenderem melhor não me parece viável, afinal, por uma questão cultural e ancestral, as nações terão uma tendência natural a priorizar a sua língua natural, da sua terra natal. Portanto, me parece mais lógico fornecer uma educação de qualidade para que todos aprendam uma nova língua de outros povos se elas quiserem. 5. A falta de politização do projeto, apesar de acertadamente fazer duras críticas ao sistema político dominante, que muitas vezes é corrupto e não é eficiente para gerir os recursos, essa postura gera uma falta de engajamento político que se estende aos seus seguidores, e isso torna o projeto fora da realidade atual, pois nenhuma mudança social e ambiental, como as pretendidas pelo projeto, acontece sem uma atuação política institucional. Enfim, existem outras críticas que poderia dizer referente aos projetos Vênus, como a sua administração, enfim, mas essas são as principais. Por esse motivo, dou mais destaque ao sistema econômico proposto, que entendo ser perfeitamente possível de funcionar sem vínculo com o projeto Vênus. Mas como seria exatamente esta economia baseada em recursos sem o projeto Vênus? Aí, cada pessoa individualmente que apoia essa ideia pode teorizar como pode funcionar esse sistema. E nesse canal tem diversos vídeos de como poderia ser essa economia baseada em recursos. Quem ainda não viu, pode ver. E como claramente esse canal não compactua totalmente com os detalhes da EBR e idealizada por Jacques Fresco, por esse motivo o canal Melhorar o Mundo passou a adotar nomes diferentes, como por exemplo Economia de Recursos, Sistema Econômico Baseado em Recursos ou mais recentemente Economia Ecológica Baseada em Recursos. Portanto, eu tenho a minha visão particular de como seria um mundo ideal e um sistema econômico baseado em recursos, assim como cada apoiador da EBR, exclusivo da EBR, tem o seu. E cada um, de certa forma, sonha dentro de sua bolha idealista.
Para o grupo de anarquistas, o mundo ideal é um mundo sem a existência do Estado e nenhum governo com organização hierárquica que exerça dominação sobre as pessoas, seja ela política, econômica, social ou cultural. Eles pregam a defesa de uma autogestão, tendo em vista a constituição de uma sociedade libertária baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos, onde esses possam associar-se livremente. Já para o grupo dos anarcos-capitalistas, o mundo ideal é um mundo que defenda o direito à soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado. Entre os ideais de destaque do anarcocapitalismo, eles defendem a eliminação de qualquer tipo de Estado. Ao contrário, para os socialistas marxistas, o mundo ideal é um mundo em que a classe trabalhadora proletária se organize para tomar os meios de produção da burguesia, para superar o capitalismo e construindo em seu lugar uma sociedade igualitária. O socialismo seria marcado pela abolição da propriedade privada e pela socialização dos meios de produção, isto é, terras, indústria e todos os ativos de produção e de riqueza que pertencem à sociedade seriam controlados pelo Estado, em uma economia planificada, com o Estado dirigindo os setores econômicos e definindo os preços e salários e regulando o mercado. Após a aniquilação das desigualdades por meio da interferência estatal, o próprio Estado seria abolido e a sociedade seria livre e sem classes. O socialismo faria a transição para o comunismo, que é o ideal desejado pelos socialistas. Agora, analisando outro grupo de pessoas que sonham com o mundo ideal. Para o grupo dos veganos, o mundo ideal é um mundo sem nenhum tipo de exploração animal. Um mundo onde os animais humanos e os animais não humanos vivessem em plena harmonia com o meio ambiente. E assim por diante. Hoje no mundo existem diversos grupos de pessoas que desejam um mundo ideal. Ou seja, querem que exista uma mudança profunda no modo de vida em que a humanidade leva nos tempos atuais. Porém, a história da humanidade nos mostra que grandes mudanças profundas não ocorrem de uma hora para outra e geralmente um novo sistema acaba levando resquícios do antigo sistema. Por exemplo, no feudalismo, a sociedade no feudalismo era denominada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. Existiam 3 estamentos sociais: a nobreza, o clero e os servos. Isso significa que o nobre vivia a vida inteira como nobre. E quem era do clero, da mesma forma, vivia a vida inteira como clero. E os servos, que nasciam nessas condições, também seriam para sempre servos. Depois o sistema mudou para o capitalismo, que é o atual sistema que predomina no mundo. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, e sua operação é com a finalidade do lucro. E nesse sistema existe a possibilidade de uma mobilidade social. Então, diferente do feudalismo, onde uma pessoa que é pobre seria um servo para sempre e seria compatível com o sistema atual, uma pessoa pobre, no atual existe a possibilidade de mudar de classe social e se tornar rica, apesar de que isso não ser a regra, e sim a exceção, já que existem poucas pessoas que realmente têm esse privilégio, pois a maioria que nasce pobre, morre pobre. Mas diferente do sistema antigo, no atual existe a possibilidade de mobilidade de classe, o que era praticamente impossível no passado e era muito raro. E com isso o que eu quero dizer é dar o exemplo de que, apesar das mudanças do sistema, existem resquícios do sistema antigo, pessoas ricas e pessoas pobres. Assim como o sistema escravista de produção do Império Romano gerou resquícios para o feudalismo, este sistema gerou resquícios para o sistema atual capitalista. Portanto, caso a humanidade deixe o capitalismo para um novo sistema, no sistema pós-capitalista, este sistema virá também trazer resquícios, consequências deixadas pelo capitalismo. Com tudo isso, o que eu estou querendo dizer é que os mundos ideais imaginados por todos os grupos de bolhas idealistas que citei anteriormente, incluindo o sistema ideal que eu imagino, não devem se tornar realidade exatamente como desejamos, pois certamente vão existir resquícios, vestígios, pedaços do sistema anterior, que é o sistema atual capitalista. Então a conclusão geral e a crítica do vídeo é que um mundo ideal planejado por inventores, filósofos ou pensadores não deve existir exatamente como eles pensaram ou imaginaram, pois a história nos mostra que ao longo das mudanças que a humanidade passou, sempre restos do passado são deixados, trazendo consequências para a nossa realidade atual.
Portanto, a reflexão que esse vídeo quer fazer para todas as pessoas que se identificam com alguma ideologia ou projeto de um mundo ideal, saiba que não existe um mundo ideal onde as coisas funcionarão exatamente como prega a cartilha de sua ideologia. O que existe é um mundo real e um mundo possível de se alcançar. Isso quer dizer que o mundo real é o atual, o do presente, que todos conhecemos, e o mundo possível é o mundo que pode vir a existir no futuro. Mas atenção! Com isso, eu não estou sendo um cético que prega a ideia de que não existe a possibilidade de mudança do capitalismo para o outro extremo. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que, ao contrário dos que vivem na defesa do capitalismo como um último sistema da história humana, como se não pudesse existir nada além do capitalismo, ao contrário, eu não prego isso não, pois, como a própria história da humanidade nos mostra, sempre mudamos de sistema ao longo da história. Então, sim, é possível que exista algo além do capitalismo. Porém, contudo, entretanto, todavia, temos que reconhecer que não sabemos, que não temos como prever o que está por vir e se vai ocorrer algum tipo de mudança. Portanto, essa é uma postura realista e não pessimista. O que estou destacando nesse vídeo é que, caso algum grupo que deseje mudar as estruturas políticas e econômicas vigentes no mundo, deve ter a consciência que essa mudança não será exatamente nos mínimos detalhes que esse grupo deseja. Por exemplo, os que defendem uma economia baseada em recursos, com o fim do dinheiro e uma governança técnica científica, caso a humanidade mude para esse sistema, pode ser que a governança não seja totalmente técnica. Exista uma mistura de governantes eleitos democraticamente para representar as vontades subjetivas e não científicas da população. Ou pode ser que esse sistema não seja totalmente global, e sim que um grande grupo de países de alguns continentes se aliem. Ou pode ser que não seja abolido totalmente o dinheiro e que exista uma unidade contábil, que a base de cálculo econômica seja considerado os recursos naturais, materiais, ou seja, os custos ambientais sejam contabilizados. Esses custos ambientais consideram a capacidade de regeneração de certa matéria-prima, que considere o custo que a natureza tem e o impacto que ela sofre com determinada produção e fabricação e distribuição. Isso seja considerado no novo sistema. Porém, ainda existe uma unidade contábil de crédito, e não mais a oferta e a demanda com base na busca pelo lucro, mas sim pela busca de atender às necessidades das pessoas em equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, essa nova economia considere sim os recursos naturais e ambientais, porém que exista ainda uma unidade contábil de crédito. Porém, por outro lado, diferente da economia de mercado, não exista mais pobreza e miséria e comércio, pois as coisas não seriam mais produzidas para serem vendidas, mas sim para atender às necessidades das pessoas, já que todos os recursos seriam distribuídos com a finalidade do bem comum. Porém, por outro lado, a maioria das cidades não seriam planejadas e a maioria seja adaptada, e algumas não sejam tão eficientes. E com isso ainda exista um certo nível de desigualdade, e isso seria natural pelos restos do sistema capitalista. Assim como algumas pessoas têm vários tipos de residências diferentes, e isso também seria restos do sistema capitalista. Porém, nesse cenário, certamente o mundo seria muito melhor do que o sistema atual. E o mesmo pode acontecer com todas as outras ideologias citadas no vídeo, ou as que não foram citadas no vídeo, caso alguma venha a ser posta em prática, pois sempre vai existir alguma consequência deixada pelo sistema atual no novo sistema. E eu digo que tudo isso com base na história, pois a história nos mostra que não existe uma mudança completa de um sistema para o outro. Sempre existem legados do sistema antigo. E principalmente também porque sempre existe uma força contrária que vai agir contra para impedir que a mudança seja completa radicalmente no mundo todo. E nesse combate de forças, é normal que aqueles que tiverem mais forças e poder terão a tendência a vencer. E como vivemos num mundo onde várias ideologias e interesses são conflituosos, pois sempre um interesse esbarra no outro, por isso não vai existir um mundo ideal para todos os povos da Terra, pois o que é ideal para um grupo de pessoas não é ideal para o outro, ou seja, não dá para agradar todo mundo, sempre alguém vai ficar insatisfeito. Então, se você pertence a algum dos grupos que foram citados nesse vídeo, ou se o seu grupo não foi citado nesse vídeo, esteja ciente que talvez não seja possível mudar o mundo, mas seja possível melhorar o mundo. É por isso que o nome desse canal é Melhorar o Mundo, e não Mudar o Mundo, pois não dá para mudar totalmente o mundo para um mundo perfeito, que seja ideal para todos, mas a história nos mostra que dá sim para melhorar o mundo. E o exemplo de uma prova disso é que o mundo era muito pior para alguns grupos étnicos no passado, e hoje é bem melhor. Porém, não existe perfeição,
sempre alguma coisa não será exatamente do jeito que idealizamos ou planejamos. Então, a recomendação desse canal para as pessoas que conseguem pensar fora de suas bolhas idealistas e que também conseguem pensar fora da caixa do sistema vigente atual e que acreditam que esse mundo pode ser melhor com mudanças estruturais profundas, se una às pessoas que pensam e desejam a mesma coisa que você e definam pontos que são convergentes de pensamentos. E para isso, eles não devem ser pontos muito extensos, pois quanto maior os pontos, sempre vai existir divergências de ideias, e isso deve levar à desunião e dissolução do grupo. Então, resuma os pontos em pequenos pontos concisos que possam agregar o maior número de apoiadores à sua causa. Por exemplo, o objetivo de um mundo livre da pobreza e da miséria e ambientalmente responsável, e criem projetos práticos que busquem interferir na melhora social e ambiental ao seu redor. Façam o mundo ao seu redor e das pessoas que o seu projeto alcançar um mundo melhor para elas. E caso essa prática seja de grande sucesso, ela vai naturalmente chamar a atenção internacional, e com isso pode ser que ela se espalhe para o mundo todo. E desde que seja algo vantajoso para as pessoas, pois o ser humano é um ser que age por interesse, e se a humanidade perceber que existe um novo modo de organização social melhor que o atual, ela certamente deve migrar para o novo sistema, não de uma hora para outra, mas no seu tempo, no tempo que tiver que ser. Porém, reforço que a mudança vai acontecer se as pessoas vivenciarem as melhores práticas dessa mudança proposta. Caso contrário, se ela apenas conhecer o ideal da mudança no campo teórico, dificilmente essa ideia vai sair do papel para um dia se tornar realidade na prática. E para atingir o objetivo maior de mudança, a outra recomendação do canal é que não se apeguem a detalhes de projetos e suposições imaginárias de como você particularmente acredita que as coisas deveriam ser. Encare a realidade como ela é. E ela é imperfeita, imprecisa e falha, portanto é possível que as coisas não saiam e não sejam exatamente como você e o seu grupo de apoiadores deseja, mas é perfeitamente possível que o amanhã seja melhor do que hoje. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final, os que viram os outros vídeos do canal. Um abraço e paz para todos.